professora de Química, que eu acho que a Ana Paula já falou com vocês sobre esse assunto. Eu vou repetir um pouco o que ela falou e vou trabalhar uma parte que provavelmente ela não falou, tá? Então, hoje é dia 6 de outubro e eu estou começando a parte de Físico-Química, falando em transformações gasosas. Então, nós já viemos aí de um percurso onde nós começamos a analisar movimentação de partículas. Nós vimos que a movimentação dessas partículas está relacionada com temperatura, definimos a grandeza física temperatura. Em seguida, nós vimos que quando a gente fornece energia para um corpo, a amplitude de oscilação aumenta, então a temperatura aumenta. E aí nós estudamos dilatação. Vimos também que quando a gente fornece energia para um corpo, além dele dilatar, a gente consegue calcular a quantidade de calor fornecida, desde que a gente saiba a massa, a substância que a gente está aquecendo, né? O calor específico, o quanto a gente está variando a temperatura. E aí nós também vimos que, à medida que a gente fornece calor, a temperatura aumenta, o corpo expande, ele dilata, o calor é conduzido, né, de partícula para partícula, por condução, por convecção, por irradiação. O corpo pode mudar de estado físico, né? E aí nós vimos os estados físicos da matéria, trabalhamos com sólido, líquido, gasoso. Agora eu estou num estado em particular, que é o estado do gás. Tá? Então nós vamos trabalhar com gases a partir de agora. Mas gases em condições muito específicas. Então, quando a gente fala em gás, a gente tem que lembrar que um gás, ele não tem volume e nem formas definidas, que é diferente de um líquido. O líquido tem um volume definido, mas ele não tem um formato definido. O formato de um líquido depende do formato do recipiente. Mas, independente do recipiente, o volume do líquido não muda quando eu troco ele de um recipiente para o outro. Um gás, ao mudar um gás de um recipiente para o outro, o gás, além de tomar a forma do recipiente, ele passa a ocupar todo o volume do recipiente. Portanto, ele tem volume que não é definido e nem formato definido. Vai depender tudo aí do recipiente que contém o gás, tá? Então, estou trabalhando com esse gás em particular. Não estou trabalhando com qualquer gás, eu estou trabalhando com um gás que a gente chama de gás idealizado. O que vem a ser um gás idealizado? Eu vou pegar aqui um videozinho, onde eu tenho a representação de um gás aqui dentro, idealizado, tá? Quando a gente pensa no gás, a gente sabe que a representação dele é por bolinhas, a gente representa, um gás não é uma bolinha, mas a gente representa ele por bolinhas, e essas bolinhas que a gente usa aqui na representação de um gás, ela está em constante movimento, constante agitação, é uma coisa aleatória. Essas bolinhas que estão representadas aí, elas sofrem colisões. Quando eu falo em um gás idealizado, eu estou pensando na seguinte situação. Essas colisões são colisões perfeitamente elásticas. O que significam perfeitamente elásticas? Eu não tenho perda de energia cinética, tá? Isso é, energia cinética continua na forma de energia cinética. Ela não passa a se transformar em som, ela não passa a se transformar em luz, ela não se transforma em nada disso. Energia cinética é energia cinética e ponto. Tem a colisão, um transfere energia cinética para o outro, mas a quantidade de energia cinética aí vai sempre se conservar dentro desse meu gás. Outra coisa, para ser um gás idealizado, se esse gás ele estiver com cargas elétricas, a gente sabe que vai existir forças elétricas atuando entre eles. Então, nós estamos considerando todas essas bolinhas que nós estamos representando aí do gás como bolinhas neutras, tá? O que significa que a força elétrica entre elas não vai ser levada em consideração. Então, eu não tenho nem atração, nem repulsão dessas partículazinhas de gás. É uma situação idealizada.
A massa individual de cada uma dessas bolinhas é tão pequenininha que a massa individual passa a ser desprezível. Então, a energia potencial gravitacional de cada uma delas é desprezível. Tá? Energia potencial gravitacional é mgh. Como a massa é tão pequenininha, a gente acaba desprezando energias potenciais gravitacionais quando a gente está falando em gás, tá? Quando eu penso aí nas partículas isoladamente, ok? Então, não estou trabalhando com qualquer gás, estou trabalhando com gás idealizado. Em química, vocês viram transformações isométricas, que também recebe o nome de isocóricas, ou ainda isovolumétricas. Tem 3 nomes possíveis para ela. O termo iso significa mesmo, ou mesma, é uma igualdade, tá? Isovolumétrica significa sempre com o mesmo volume. Eu não deixo o volume desse gás se alterar. Vocês viram em química também a transformação isobárica. Bárica vem da unidade bar, que é uma unidade de pressão, bário, né? Pressão também é medida em bários. Então, essa situação, eu mantenho a pressão sem alteração. Tenho também na aula de química as situações das transformações isotérmicas. Iso mesmo, térmico vem de temperatura. Eu realizo transformações sem modificar a temperatura de um gás. E na aula de química, provavelmente vocês não ouviram falar na transformação adiabática. E aí, essa transformação, eu vou comentar com vocês, é uma transformação que vocês só podem observar, não aparece o termo iso, o que significa que nada vai permanecer constante, né? Nem o volume, nem a temperatura e nem a pressão. Tudo isso vai variar, porém é uma situação particular, tá? Que é a situação na qual o meu gás não troca energia térmica com o ambiente, ele não troca calor. Então, nessa situação, é a situação em que meu sistema fica isolado. Todas essas outras situações, o meu sistema não está isolado. Isso quer dizer que o meu sistema troca energia térmica com o ambiente. Ele troca calor. A isométrica, isobárica, isotérmica, ou ele recebe calor, ou ele perde calor. Na adiabática, ele não recebe calor, ele não perde calor e ele também não mantém nada constante, nem volume, nem temperatura e nem pressão. Eu vou começar falando das transformações isométricas ou isovolumétricas, tá? O que vem a ser essa situação isométrica ou isovolumétrica? Eu vou aumentar aqui, não vou pôr em modo apresentação, senão depois eu não consigo apagar. Vou deixar aqui, vou desenhar no PowerPoint, porque minha lozinha não está abrindo, para quem entrou na aula agora. Minha lozinha aqui de baixo, esse whiteboard aqui, ele está em greve. Ele resolveu paralisar. Hoje está em manifestação, tem muitas aulas na segunda, aí ele resolveu que hoje ele não quer funcionar. Então, anotem aí que eu estou falando da primeira transformação gasosa, que é a transformação isovolumétrica. Nessa situação, eu vou pegar algumas condições específicas e eu também vou fazer algumas idealizações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar um recipiente, normalmente eu falo que esse recipiente é cilíndrico, eu não vou desenhar ele em 3 dimensões, eu vou desenhar ele em 2 dimensões apenas. E esse meu recipiente, ele tem aqui em cima um êmbolo. O que vem a ser um êmbolo? Um êmbolo é aquele negócio que tem na seringa de injeção, que a gente consegue movimentar dentro da seringa, puxando para cima ou puxando para baixo. Aquilo é um êmbolo, tá? Mas a minha seringa aqui embaixo, ela teria uma agulha, né? Para espetar na pessoa,
E aqui teria a hastezinha que a gente puxa e também comprime com o líquido de dentro da seringa. Então, tem um êmbolo aqui em cima. Nessa primeira situação minha, eu não vou deixar esse êmbolo se movimentar. Esse êmbolo é algo que está preso, ele está fixo. E aqui dentro, eu vou colocar um gás idealizado. Quando a gente fala em gás, a gente pensa, a princípio, em 3 grandezas físicas para esse gás: volume, temperatura e pressão. Mais para frente, eu vou relacionar essas grandezas com outras grandezas físicas, que para nós são muito importantes, que é a grandeza de velocidade. Eu vou relacionar temperatura com energia cinética. Eu vou relacionar pressão com velocidade. Tá? Então, eu vou relacionar com essas outras grandezas que a gente tem aí, que a gente trabalha no primeiro ano, tá bom? Posso até usar aquelas equaçõezinhas lá do primeiro ano, ΔS sobre ΔT, vou usar força igual a massa vezes aceleração, eu vou relacionar isso com essas 3 grandezas físicas do gás. Então, a primeira grandeza que eu vou pensar aqui, quando eu estou pensando nesse gás, é o volume. Esse gás ocupa todo o volume do recipiente, portanto, eu consigo descobrir qual é o volume inicial desse gás. Eu vou chamar esse volume inicial de V1. Então, se o meu recipiente é cilíndrico, eu meço a área da base, multiplico pela altura, eu sei, portanto, qual é o volume do recipiente, eu sei o volume do gás lá dentro. Outra coisa que eu sei, se eu colocar dentro desse recipiente um termômetro, coloquei um termômetro aqui dentro. Se eu coloco um termômetro aqui dentro, eu consigo descobrir qual é a temperatura desse gás. Eu vou chamar essa temperatura de temperatura T1. Outra coisa que a gente sabe é que esse gás está sofrendo várias colisões aí dentro. Inclusive, ele está colidindo com as paredes do recipiente. E sempre que ele colide com as paredes do recipiente, ele está aplicando uma força nessas paredes do recipiente. Tenho forças aplicadas nas áreas desse recipiente. Se eu tenho forças aplicadas em áreas, eu estou falando de um conceito físico chamado pressão. Tá? Então, estou lembrando que pressão é força sobre área. E para cada uma dessas áreas que eu tenho aí, o meu objeto está exercendo uma determinada pressão. Então, eu tenho algumas condições iniciais desse gás: volume, temperatura e pressão. Mais para frente eu falo em outras. Para eu ter uma transformação gasosa, esse meu sistema não vai estar isolado. Então, ó, eu quero uma transformação, transformar esse gás, fazer com que esse gás fisicamente realize trabalhos. Então, ele não vai estar isolado. Eu vou, na primeira situação, fornecer energia térmica. O que é mesmo energia térmica? Energia térmica é calor. Tá? Vou fornecer calor para esse gás. Primeira coisa que a gente sabe quando a gente fornece calor para um gás. Quando a gente fornece calor para um gás, a gente sabe que ele vai ter uma variação de temperatura. Fornecer energia, ele vai esquentar, ele vai aumentar a temperatura dele. Sei até calcular, pela variação de temperatura, o quanto eu forneci de energia térmica. Eu pego massa, calor específico, vejo quanto a temperatura aumentou e eu consigo descobrir a quantidade de calor, M ΔT. Eu não vou trabalhar com gás sendo elevado a altíssimas temperaturas, virando plasma. Não é isso que eu vou trabalhar, tá? Eu vou variar a temperatura, mas eu não vou deixar que ele deixe, não vou fazer com que ele deixe de ser um gás. Porém, como isso aqui está fechado, o meu êmbolo não se move,
eu estou desconsiderando a dilatação do recipiente, o que vai acontecer com as grandezas físicas nessa situação? Se eu não deixo o êmbolo ir para cima, isso é, o êmbolo não vai subir. Se eu desconsidero dilatação do recipiente, tá? Desconsidero dilatação de volume do recipiente, delta V do recipiente. Isso significa que o volume desse gás não vai mudar. Eu forneço energia, mas eu não deixo que o volume mude. Então, eu vou dizer que nessa segunda situação, o volume desse gás continua sendo o volume que ele tinha antes. O volume 2 é o mesmo volume 1. Afinal, estou falando de uma transformação isovolumétrica. Eu não quero deixar o volume mudar. Mas eu sei que eu forneci calor, e se eu forneci calor, a temperatura aumentou. A temperatura agora, 2, é maior do que a temperatura 1. Se ao invés de retirar, fornecer energia térmica, eu tivesse retirado energia térmica, o volume continua o mesmo, porque eu não deixei o êmbolo descer, eu estou desconsiderando dilatação do recipiente, eu retirei calor, o volume não mudou, mas a temperatura vai mudar, porque a agitação dessas partículas vai mudar também. Quando eu forneço calor, o que acontece? Essas partículas ficam mais agitadas, afinal a temperatura aumentou. Como elas ficam mais agitadas, elas colidem mais vezes entre si. E elas colidem mais vezes com a parede do recipiente, aumenta a energia cinética delas. Consequência, aumenta a pressão. Então, se eu aumento a temperatura, eu observo que a pressão também aumenta. Então, eu vou ter uma pressão 2 maior do que a pressão 1. Como o volume não mudou, e eu sei que fornecendo calor, temperatura varia e pressão varia também, eu vou usar a seguinte notação aqui no cantinho, ó. É uma notação só, tá? Uma maneira de escrever. Eu vou dizer que pressão é proporcional à temperatura. Estou usando o símbolo alfa para dizer que existe uma proporcionalidade. Que um aumenta, o outro aumenta também. O que um diminui, o outro diminui também. Eu não vou usar os nomes da química. Transformação de Charles, transformação de Mariotti, transformação de Gay-Lussac. Não estou me preocupada com os nomes da química, tá? Eu só estou dizendo que existe uma relação entre temperatura e pressão e que é uma relação de proporção. Aumentou uma, aumentou a outra. Diminuiu uma, diminuiu a outra. E isso acontece proporcionalmente. O que a professora de química não fez e o que eu preciso fazer com vocês? Eu preciso construir gráficos. Por que eu preciso construir gráficos? Porque em física, os gráficos trazem informações importantes para nós. Inclinação de uma reta está relacionado com grandeza física. A área de um gráfico está relacionada com grandezas físicas. Então, eu vou passar a construir gráficos. Primeiro gráfico que eu vou fazer aqui no cantinho vai ser o gráfico da pressão pelo volume. Eu vou fazer 3 gráficos. Pressão e volume. Vou fazer o gráfico da pressão pela temperatura e vou fazer o gráfico do volume pela temperatura. E vou fazer isso para as 3 transformações ISO que nós temos, tá? Vou falar em 3 transformações ISO, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Então, eu vou fazer os 3 gráficos para as 3 transformações: PV, PT e VT. Então, primeiro gráfico. Como seria o aspecto desse meu primeiro gráfico? Pressão e volume. O volume não muda, mas a pressão aumentar ou diminuir. Então, eu vou ter uma reta na vertical, onde, para uma pressão P1, eu vou ter um volume V1,
E para uma pressão P2, eu vou ter um volume V2, que é igual ao meu volume V1. O meu gráfico é uma reta na vertical. Normalmente, nesses gráficos, a gente coloca assim umas setinhas no meio do gráfico, para dizer, olha, o volume é o mesmo, mas a pressão foi de P1 para P2, então a pressão aumentou. Ou eu posso fazer uma setinha aqui para baixo, dizendo o volume é o mesmo, mas a pressão foi de P2 para P1. Então, vai aparecer setinhas para nós nesses gráficos, dizendo o que está acontecendo com a pressão, tá? Volume não muda. O gráfico da pressão pela temperatura. O gráfico da pressão pela temperatura, como eles são proporcionais, vai ficar uma reta crescente. Para uma pressão P1, eu vou ter uma temperatura T1. Para uma pressão P2, eu vou ter uma temperatura T2. Para uma pressão P3, eu vou ter uma temperatura T3. Então, tá aí um processinho linear. De novo, eu vou ter setinhas nessas minhas retas, dizendo, ó, à medida que foi de T1 para T2, a pressão aumentou de P1 para P2. Ou a temperatura foi de T2 para T1, então a pressão diminuiu de P2 para P1. Tanto é que nós vamos ter gráficos de ciclos de motores. E aí eu vou ter um gráfico que vai estar no sentido horário, no sentido anti-horário, tá? Por isso que eu preciso saber dessas setinhas. O que está acontecendo? Foi de T1 para T2, então recebeu calor. Foi de T2 para T1, então foi retirado o calor desse gás, tá? Porque a temperatura baixou. O último gráfico, de volume e temperatura, vai ficar uma reta paralela ao eixo horizontal da temperatura, tá? Por que uma reta paralela? Porque na temperatura T1, esse gás vai ter um volume V1, e para uma temperatura T2, esse gás vai ter um volume V2, que é igual ao volume V1. E aí, de novo, eu vou pôr uma setinha, porque a temperatura pode estar aumentando com volume constante, ou a temperatura pode estar diminuindo com volume constante. Tá? Então, esses são os 3 gráficos possíveis da transformação isovolumétrica. E, por enquanto, para nós, eu vou apenas ficar nisto aqui, ó. Se fosse a professora de química, ela já diria assim, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Eu ainda não estou estabelecendo a igualdade entre as coisas, tá? Estou indo agora para um próximo slide, porque eu vou falar de uma outra transformação. Depois esses slides todos aí vão sumir, tá? Eu não vou salvar esses slides, eu vou deixar os slides de PowerPoint prontos aí para vocês. Tem slidezinhos de PowerPoint aqui, todos, só não estou usando ele porque nem lembro que tem nesses slides, para ser honesta. Usei para gravar aula o ano passado e já não lembro mais, nem olhei. Vou agora falar da transformação isobárica. O que é mesmo uma transformação isobárica? É aquela de pressão constante. Então, acho que a isovolumétrica deu para entender. Transformação pressão, não. Transformação isobárica. Acho que a isométrica vocês entenderam. Isobárica. E a professora de química também já explicou, né? Então, eu vou para a mesma situação que eu tinha antes. Um gás dentro de um recipiente cilíndrico com um êmbolo aqui em cima. Só que esse êmbolo, agora, ele pode se movimentar, tá? Esse êmbolo, ele não está fixo, esse êmbolo está solto. Ele está parado numa posição, porque a pressão interna do gás e a pressão atmosférica são as mesmas, ele está parado, simplesmente está em repouso aí. O que eu sei do gás? Eu sei que o gás que está aqui dentro
está ocupando o volume do recipiente. Então, eu sei o volume inicial desse gás. Sei também que se eu colocar um termômetro aqui dentro, eu consigo saber a temperatura inicial desse gás. E o que mais eu sei? Eu sei que esse gás exerce forças nas paredes desse recipiente, portanto, esse gás exerce uma pressão na parede do recipiente. Se o êmbolo está fixo e eu forneço calor, eu sei que o volume não muda, porque o êmbolo está fixo, a temperatura aumenta, a pressão aumenta, isso aqui pode até explodir se o volume ficar constante, tá? Porque a pressão interna vai ficando cada vez maior, até que ela chega numa situação que ela fica muito maior que a pressão externa, e aí isso aí se rompe, é uma panela de pressão com a válvula entupida, né? Ela explode, certo? Só que agora eu tenho a situação que esse êmbolo é capaz de se movimentar. E o que eu vou fazer? Isso aqui é um sistema não isolado. Ele troca calor com o meio externo. Portanto, eu vou fazer esse gás receber energia térmica, receber calor. Quando esse gás recebe calor, primeira coisa que a gente sabe, estou esquentando um gás. Se eu estou esquentando um gás, a temperatura desse gás vai aumentar. Então, tá aqui de novo o meu recipiente, bom? Só que eu sei que eu esquentei, se eu esquentei, agora eu tenho uma temperatura 2 maior do que a temperatura 1, MC delta T. Aumentei a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, a gente sabe automaticamente que essas partículas ficam mais agitadas, elas aumentam as colisões com as paredes, aumenta a pressão. Tá? Mas o meu êmbolo está livre, leve e solto, o que significa que esse gás consegue empurrar o êmbolo para cima. E se o gás empurra o êmbolo para cima, aumenta o distanciamento entre as partículas. Aumentando o distanciamento entre as partículas, a gente já diz de cara, olha, o volume aumentou. E como o distanciamento entre as partículas ficou cada vez maior, elas demoram mais tempo para colidir com as paredes do recipiente, portanto, a pressão não vai mudar enquanto ele conseguir empurrar o êmbolo para cima. Se ele parar de empurrar o êmbolo, a pressão altera. Então, enquanto ele empurra o êmbolo, a pressão permanece constante. Tá? Eu sei que eu forneci calor. Quando eu forneci calor, a temperatura aumentou. A temperatura aumentando, o gás expande. Se ao invés de fornecer calor, eu retirasse calor, a temperatura ia diminuir. A temperatura diminuindo, o volume vai diminuir, porque a oscilação entre elas passa a ser menor, né? Eu sei que eu esquento, dilata. Se eu esfrio, contrai. Então, o volume diminui. O volume diminuindo, eu consigo garantir que a pressão permanece a mesma, tá? Enquanto o êmbolo estiver se movimentando, a pressão vai permanecer a mesma. Daqui eu tiro uma outra relação, que volume e temperatura são proporcionais. Quanto mais eu aqueço, mais eu aumento a temperatura, mais ele dilata, mais ele expande. Então, volume e temperatura proporcionais, desde que a pressão permaneça a mesma desse gás lá dentro, tá? Não estou escrevendo V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, não é isso que eu estou escrevendo ainda, só estou dizendo que existe uma proporção. Vamos pensar
graficamente. Quais são os gráficos que eu vou fazer? Pressão por volume. Muito útil esse gráfico para nós, de pressão por volume, é o que a gente mais vai usar, tá? Pressão e temperatura, o mesmo que eu fiz agora há pouco, e volume por temperatura. Estou mantendo até a ordem dos gráficos aqui dos eixos. Então, o primeiro gráfico, pressão por volume. A pressão não muda. Então, eu vou ter aqui uma reta paralela ao eixo horizontal, que é o eixo do volume, tá? Para um volume V1, o meu gás tem uma pressão P1. Para um volume V2, o meu gás tem uma pressão P2, que é exatamente a mesma pressão P1. De novo, eu ponho setinha para dizer que o volume aumentou ou que o volume diminuiu quando a pressão era constante. Meu segundo gráfico, pressão por temperatura. De novo, uma reta na horizontal. Por que uma reta na horizontal? Porque quando ele está na temperatura T1, a pressão desse gás é P1. Quando ele está numa temperatura T2, a pressão desse gás é P2. E P2 é igual a P1. Ok? E aí eu posso dizer temperatura aumenta, temperatura diminui e assim por diante. E o último gráfico, volume por temperatura. E o gráfico de volume por temperatura vai ficar uma retinha inclinada para cima. Aqui. Inclinação para cima no primeiro quadrante. Para uma temperatura T1, eu vou ter um volume V1. Para uma temperatura T2, eu vou ter um volume V2. E aí eu vou indicar se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, o volume também diminui. Então, aí eu tenho os 3 gráficos possíveis. Eu mostrei em termodinâmica para vocês, em termologia para vocês, um negocinho que era assim, ó. Ele tinha um vidro, aqui no meio também era vidro, aqui embaixo era um outro vidro, e aqui dentro tinha um líquido. E eu segurava esse negocinho com a mão. Aqui tinha gás aqui dentro. O gás ocupava esse espaço todo aqui, ó. Aqui embaixo, aqui em cima e aqui no tubo do meio tinha gás. Quando eu segurava a parte de baixo com a minha mão, eu estava fornecendo calor. Quando eu fornecia calor, a temperatura do conjunto aumentava. Isso queria dizer que a temperatura do gás aumentava. Ao aumentar a temperatura do gás, como eu não consigo modificar o volume do vidro, aumenta a pressão do gás e o gás empurrava o líquido para baixo. E o líquido subia pelo canudo e enchia aqui em cima. E chegava até a fazer bolhas aqui em cima no líquido, tá? Porque subia todo o líquido e aí o gás continuava recebendo calor, continuava aumentando a temperatura, tá? E aí ele começava a subir, aumentando cada vez mais a pressão aqui dentro. Era uma transformação isovolumétrica, porque o volume do gás não se alterava dentro do recipiente, tá? Aquilo era o tesômetro, né? Então, temos aí 3 gráficos dessa situação. Pessoal, eu vou fazer a chamada rapidinho. Eu vou falar do R já, Gabriel, da constante, tá? Para vocês. Eu vou chegar na equação geral dos gases. Ah, não, eu falei isso quando você falou da diabática. Ah, tá. Faz muito tempo. Ela falou de adiabática com você? Aham, ela falou os gráficos também. Ah, ela falou os gráficos? Joia, mas ela chegou a falar que a área do gráfico representa trabalho? Não, né? Assim, não demonstrou, mas acho que se comentou, acho que comentou, não sei se demonstrou, com certeza não demonstrou.
Normalmente a Ana, eu acho que comenta. Tem uns professores de química que não comentam, não. Alexia está presente? Ela fez os 3 gráficos? Pressão, volume, pressão, temperatura e volume, temperatura? Uhum, ela mostrou até aquele motor que você falou que o gráfico inverte de sentido. Ah, Fez legal. até uma animação. Joia. Eu também vou mostrar o motorzinho. Mas falou dos 4 tempos? Admissão, compressão, explosão. Aí eu não lembro, professora. Eu não Tá. lembro. Faz Amanda muito está tempo. presente? Ok, salve, salve, Amanda. Arthur. Caio. O Florentim, joia. A Clara. Clarinha tá aí. Diego. Diego está. Emerson. Edu não. O Emerson está. Enzo. Gabriel Costa. Gabriel Toledo. Gabriel Ferreira. Ok. Gui Alves. Gui Ramalho. Gui Gabriel. Gui Penteado. Ok. Gu Fernandes. O Gu Rugai não faz, né? Mas o Gu Fernandes faz. Ellen. Elô. Henrique. Iago. Henrique tá aí. Iago. Né? João Pedro. Júlia. Calil. Julinha tá aí. Calil. Lian. Calil está. Lian também. Marcelo. Maria Lu. Maria Lu tá aí. Matheus Soares. Paulo Martins. Paulo Sérgio. Pedro Henrique. Paulo Sérgio está. Pedro Henrique também. Pedro Santos. Rafa Cardoso. Rafa Castiglione. Rafa Malaquias. Rafinha, né? Thalita. Tiago Vilar. Tibério. Zanda. Wesley e Vinícius. Já. Então, vamos para outra transformação nossa, já que a professora de Química já falou dessas transformações. Então, a próxima transformação que a gente tem, eu sei que hoje é uma aula só, mas eu vou aproveitar aqui até o nosso último minutinho, é a transformação isotérmica. Então, opa, cadê minha caneta? Ai, desenhar. Transformação isotérmica. Isso é temperatura constante. Então, de novo, pega o recipiente, coloca um êmbolo aqui e coloca um gás aí dentro. Que a gente sabe do gás, o volume inicial, que é o volume do recipiente, coloca o termômetro lá dentro, a gente sabe a temperatura inicial. Então, estou nas mesmas condições que eu tinha antes. E a gente sabe que esse gás aplica força nas paredes dos recipientes, então ele exerce uma determinada pressão. Aqui, ao invés de aquecer, ao invés de resfriar, eu vou fazer um negocinho diferente. Eu vou empurrar o êmbolo para baixo. Olha a sacanagem. Não sei se a Aninha fez isso, mas eu vou fazer. Tá. Vou aplicar uma força aqui. E quando aplicar essa força, eu vou empurrar o êmbolo para baixo. Automaticamente, vocês vão me dizer assim, ó. Empurrou o êmbolo para baixo, mudou o volume, né? É óbvio. Tinha um volume grande, eu empurrei o êmbolo para baixo, o volume ficou pequeno. Então, agora eu tenho um volume 2, que é menor do que o volume 1. Quando eu empurro isso para baixo, o que acontece?
eu aproximei essas partículas. Aumenta o número de colisões. Consequência, a temperatura aumenta. Não vem com essa história de a temperatura não aumenta, não. A temperatura aumenta, tá? Só que o meu sistema é um sistema não isolado. Se ele não está isolado, quando esse gás esquentar, ele vai perder calor para o meio externo. Ele libera calor. Se ele libera calor, isso significa que empurrei para baixo, esquentou, mas todo que ele esquentou, ele está jogando para fora de novo. Se ele liberou para fora, ele vai ficar na mesma temperatura que ele estava antes. Para essa temperatura não aumentar, o meu sistema tem que liberar calor. Aí, se em vez de empurrar para baixo, você puxasse para cima. Se eu puxasse o êmbolo para cima, automaticamente vocês diriam para mim, o volume aumentou. Olha, puxei o êmbolo, o gás passa a ocupar um volume maior. Então, o volume 2 é maior do que o volume 1. Consequência disso, o gás esfria. A temperatura dele fica mais baixa, tá? Ao esfriar, ao ficar frio, ele retira calor do ambiente para manter a temperatura constante. Então, para que essa temperatura fique constante, ele precisa perder ou ganhar calor, senão ela não vai ficar constante. Se eu empurrei para baixo, a pressão aí dentro aumentou. Então, o volume diminuiu, mas em consequência, a pressão aumenta, porque eu tenho mais colisões, mais vezes ele bate na parede do recipiente, portanto, mais força ele está aplicando nessa área. O que eu observo que volume e pressão são inversamente proporcionais. Eles vão ficar em equilíbrio térmico com o ambiente sempre. Mesmo quando eles não tiver, a tendência é fazer com que ele fique em equilíbrio térmico com o ambiente, para que essa transformação aconteça, tá, Gui? Leva um tempinho para ele entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Por isso que ele não pode estar isolado, tá? Então, vou escrever aqui que existe uma relação entre pressão e volume. A pressão é proporcional ao inverso do volume. Pressão e volume são inversamente proporcionais, mas eu continuei usando o símbolo da proporção. Mas aí eu escrevi na forma de fração, tá? 1 sobre V. Aumentando V, o resultado dessa fração diminui. Então, aumentando V, a pressão diminui, tá? E aí, se eu passar o V para o outro lado, eu fico com pressão vezes volume, ou pressão junto com o volume, é proporcional a um número, né? PV é proporcional a alguma coisa. Como já são 10h04, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu faço os gráficos dessa transformação na próxima aula, tá bom? Só para vocês relembrarem esses gráficos, tá certo? Estou encerrando a gravação por aqui. Me lembre, Guilherme, na próxima aula, que eu parei nesse ponto, o assunto, por favor, na